O que temos para hoje no livro de Números? Acho que antes do livro de Números, acho que a gente deve alguns esclarecimentos para as pessoas que estão aqui. Acho que a gente precisa começar a nossa live conversando sobre alguns assuntos, professor e Álvaro, que traga algum tipo de esclarecimento sobre os incidentes que a gente está vivendo, não é? Os fatos que vêm acontecendo desde o final de semana até agora, o que está acontecendo nesses nossos últimos dias no Oriente Médio. Temos algumas pessoas aqui que estão fazendo algumas perguntas e eu acho que a gente, antes de começar o nosso estudo, é uma questão da gente já ir trabalhando e respondendo essas questões que estão sendo postas aqui para nós. E aí, a grande pergunta que aparece em várias manifestações aqui é: qual a origem? O que aconteceu? Por que isso está se dando? E aí, a gente pode fazer uma apresentação da visão de cada um de nós, porque cada um de nós tem leituras diferentes, experiências diferentes, e enxerga a mesma peça por ângulos distintos. E aí seria interessante a gente poder ver isso. E aí, Álvaro, você que viveu em Israel, que teve essa oportunidade, eu queria ouvir você, queria ouvir o professor, e eu queria também fazer as minhas colocações sobre o que é que eu enxergo dentro daquilo de leitura sobre esse assunto. Nós não somos analistas políticos, nós não somos especialistas em Oriente Médio, mas a gente pode dar alguma contribuição, de repente, para uma visão mais clara do que a gente pode apresentar sobre isso. Antes de qualquer coisa, quero dizer que o meu irmão está bem, tá? A família do meu irmão está bem. Depois eu falo. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente podia fazer uma retrospectiva da história e se lembrar que houveram as grandes diásporas, bem assim, rapidamente, e o povo de Israel se espalha pelo mundo. Quando a gente está lá na década de 40, existe uma população grande na Europa de judeus. E a gente se depara com o nazismo, com o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram massacrados, assassinados em câmaras de gás, em campos de concentração, nas ruas, em todos os lugares. Álvaro. Oi. Eu queria fazer um comentário até temporal, um pouco antes dessa parte do segundo Reich, do terceiro Reich. Se você me permite, eu queria falar um pouquinho mais atrás disso aí. Aí eu passo para você e você toma daí. Tá bom? E professor, de repente... o Álvaro está falando que o povo de Israel saiu. Sim, é verdade. E depois que ele saiu de lá, vários povos tomaram conta daquilo que é chamado hoje de Estado de Israel, Palestina, aquela região ali. Então, houve um período que ficou na mão dos gregos, houve um período que ficou na mão dos romanos, houve um período que ficou na mão dos turcos, foi um período muito longo. Dos persas ficou na mão também. dos persas, e aquilo ali já passou na mão de muita gente. Então, no século XIX, o Álvaro estava falando do século XX, fala um pouquinho do século XIX. No século XIX, quem estava tomando conta daquela região era o Império Otomano. Então, quem mandava ali? O Império Otomano. Qual era a predominância cultural ali? Árabe. Mas, embora fosse um local de predominância árabe, de cultura árabe, de governo árabe, porque os turcos não são árabes, mas eu falo assim no sentido islâmico, tivesse aquela cultura derramada ali pelo Império Otomano, havia judeus morando naquela região. Nós tínhamos, embora eles não fossem os donos do território, né, estavam morando ali, tinham propriedade, estavam ali, vivendo como cidadão naquela região em convivência com os árabes. Havia o natural processo de convivência, dificuldades, vivia.
se vivia. E a mudança vai acontecer de entendimento e de rejeição, de agressão e de inaceitação do outro a partir da Segunda Guerra Mundial, com uma decisão que foi tomada, que o Álvaro vai contar para a gente. Mas o que eu queria destacar é que no século XIX havia a presença de judeus morando na Palestina. Eles não eram a maioria, eram a minoria, mas viviam ali, normalmente, como qualquer outro tipo de povo que pode viver em um determinado local. E depois do Império Otomano, a gente vê o neocolonialismo e o mundo, a África se divide em várias regiões, ali o Oriente Médio, a região de Israel, onde está o Estado de Israel hoje, se torna domínio do Império Britânico. Então, os ingleses mandavam, eram os proprietários daquela região. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o que a gente faz com a população de judeus? Nenhum judeu queria ficar na Europa, ou poucos judeus queriam ficar na Europa. O que a gente faz com esses judeus? Então, parte desses judeus, eu conheci muitos que foram, então, andando a pé, saindo da Europa a pé, sem condição alguma para chegar em Israel. Outras pessoas saíram dos campos de concentração e foram para outros campos de concentração. Esses campos eram no Chipre. Então, o mais famoso era o campo de Caraolos, no Chipre. E o povo de Israel começa, então, os judeus começam, então, a se infiltrar, a retornar à terra de Israel. Essa propriedade inglesa, como era uma terra sob a administração dos ingleses, os ingleses começam a querer impedir que, vamos assim dizer, que o povo de Israel, o povo judeu entre. Então, muitas pessoas foram contrabandeadas, pulavam no mar, iam de barco, pulavam do barco, ia nadando, de todas as formas. Em 1947, então, é conseguido a votação para o Estado de Israel. Dia 14 de abril de 1948, é fundado pela primeira vez na história da humanidade, nós encontramos Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas votando a favor da fundação de 2 estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. O último voto, o voto decisivo, foi o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, na ONU. Então, o voto de Oswaldo Aranha foi o decisivo, foi o que colocou a favor da fundação desses 2 estados. A gente encontra, então, a independência do Estado de Israel, dia 14 de abril de 1948. Álvaro. Sim. Professor, eu queria que o senhor comentasse aqui para nós, nesse momento que o Álvaro está falando, sobre essa divisão inicial do território, como é que era. O que foi proposto na reunião da ONU de como é que seria a ocupação desse território que hoje a gente conhece como sendo ali a região de Israel e do Estado palestino. Como é que ficou definido lá na reunião? Inicialmente, o que eu sei é que, voltando um pouquinho ainda, com relação ao Holocausto, aquela questão dos campos de concentrações, 6 milhões de judeus sacrificados, isso sensibilizou o mundo, e que tinham sido feitas propostas para a Argentina, que também poderia ter sido um local para receber o Estado de Israel. Se eu não me engano, a própria ilha de Chipre e Israel. E achou-se por bem que, por uma questão até mesmo do Abraão, da promessa de Abraão da terra do Canaã, que era naquela região, que fosse dedicado aquela região ao povo de Israel. E aí começou a chamada divisão entre o que nós conhecemos como Palestina e Israel. A questão é que aquela região que foi escolhida para Israel, ali já existiam muitas fazendas, Ben-Gurion tinha comprado muitas terras por ali, o George Herzl já havia fundado o movimento sionista, então havia uma força muito grande para que eles retomassem a sua posição na conhecida Terra Prometida. Só que aquela Terra Prometida, na época, havia uma maioria palestina. E aí teve que esse pessoal sair para dar lugar aos palestinos.
Mas foi proposto também um Estado palestino para eles. Então, não foi uma questão de expulsar. Só um instantinho, professor. Diga. Teve que sair os palestinos para entrar os judeus. Você falou, saiu os palestinos para entrar os palestinos. Não, saiu os palestinos, isso, para entrar os judeus. Você pode deixar seu microfone aberto aí, não tem problema, não está dando microfonia não, viu? Porque aí você interfere com maior tranquilidade. A questão é que, quando o judeu, Israel, assume o seu país, a sua condição, aquele foi para eles uma vitória magnífica, aí veio o hino nacional de Israel, a Tikvá, depois a fundação da bandeira, que se pegou o talit e se colocou na bandeira a estrela de Davi também, como essa bandeira que a gente conhece hoje nas cores azul e branco, estava tudo às mil maravilhas, mas não se definiu qual era o local dos palestinos. Ficou, assim, de uma certa forma, no ar. Aquela região ficou para Israel, e os palestinos saíram dali, e os que saíram não ficaram muito satisfeitos. Na realidade, professor, foram fundados 2 estados. Sim. Foram fundados 2 estados. É que os palestinos não aceitaram a delimitação. Exato, a delimitação geográfica. Aí que começou a diferença, né? O que eu sei é a Primeira Grande Guerra. A Guerra de Independência. O local onde está Israel, o local onde seria, foi dividido em 3 territórios. 3. Uma parte desse território foi considerada Israel, entregue para os judeus, para que eles ali vivessem e fizessem o Estado judeu. Segunda região, o Estado palestino, era uma outra fração do território que seria entregue para os palestinos. E eles desenvolveriam seu país independente, como se fosse outra nação, não tem nada a ver com Israel, é como se fosse assim, a América do Sul tem muitos países, a África tem muitos países. Então, a Palestina teria ali 2 estados, o Estado de Israel e o Estado chamado palestino. Mas eu disse que eram 3 territórios, porque tinha um terceiro território bem pequenininho, chamado Jerusalém. Jerusalém não ficou para nenhum dos 2, porque era tanta briga, quem vai ser Jerusalém, Jerusalém é minha, Jerusalém não é sua, e tal, aquela confusão. Aí a ONU falou, você quer saber? Não vou dar para ninguém. Então, a capital do Estado de Israel não ficou sendo Jerusalém. A capital de Israel ficou sendo Tel Aviv. Tel Aviv. Isso. Lá para cima. Jerusalém foi como que recortada fora. E disse, isso aqui vai ser um território internacional. Não pertence a nenhum dos 2. Eu vou administrar esse trem. Isso aqui vai ficar sob minha responsabilidade. E vocês vão respeitar a minha decisão. Vocês são daqui para lá, vocês daqui para cá, e esse miolinho aqui é meu. Então, decidiu-se por esses 3 territórios. E aqui, antes que o Álvaro prossiga, porque ele vai comentar sobre a questão da fundação de Israel, eu quero falar um pouquinho antes dela. Em 1946, quando começaram a falar que ia ter o Estado de Israel, começou a haver um buchicho de que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Essa ideia de que isso não vai dar certo começou a espalhar naquela região. E em 1947, quando já estava definido que o Estado de Israel tinha sido aprovado, começou a acontecer um processo de animosidade. O professor Severino estava falando. Por quê? Porque definiu-se o território, só que no território estabelecido para Israel tem palestino morando. O que você tem que fazer? Tem que pegar esses palestinos daqui, tirar daqui e botar para lá. A grande pergunta é, você quer sair daqui para ir para outro canto? Se você está aqui há 200 anos, 300 anos, aquele povo tem uma relação com a terra muito pesada. Então, o que aconteceu? Havia comunidades palestinas que estavam habitando o lugar que foi recortado para ser de Israel.
Isso. que havia sido pertencente a Israel há 2.000 anos atrás, antes da diáspora. Então, agora, eles iriam reocupar um ambiente que não estava vazio. É diferente de você dizer assim, vamos levar esse pessoal para a Amazônia? Vamos lá. Então, ó, esse pedaço aqui vai ser de vocês, esse aqui vai ser de vocês outros. Não tem ninguém, a gente faz uma adequação e pronto. Não. Tinha cidade, tinha cemitérios, tinha famílias com filhos, netos e bisnetos. bisnetos que viviam ali. Quando Israel chegar lá, o cara diz, eu não vou sair desse território. A minha avó está enterrada aqui, eu não vou sair. E, nesse momento, ocorre uma fratura nessa relação. Porque, na implantação do Estado judaico, os que estavam ali tiveram que sair. Então, existe até um nome que os árabes utilizam para esse momento na história, chamado Nakba. E é um momento aí que eles chamam Nakba desgraça, catástrofe, caos, alguma coisa assim, Nakba, que é o êxodo dos palestinos saindo de sua terra para ir para outro lugar, porque aquele território seria judeu. Esse momento é um momento fortíssimo de confirmação de que não ia dar certo. Está vendo como não vai dar certo? Já chegaram criando confusão. Eu gostaria de dizer uma coisa. Oi? Eu gostaria de dizer uma coisa. Fala, Álvaro. Que esse é um ponto de vista. Porque, Sim. por outro lado, 20% da população de Israel são palestinos que têm seus representantes no parlamento, têm os mesmos direitos. É o único país do Oriente Médio. Isso. Então, assim, essa divisão não tinha um governo palestino. O dono da terra era o Império Britânico. Para o Império Britânico, se você comprar um imóvel em Londres, você não tem uma escritura que nem no Brasil. Você vai ter um título de posse, porque a maior proprietária de terras, ou o terceiro maior, entre os 3 maiores, é o Império Britânico. Então, por exemplo, vários judeus compraram terras naquele momento, e até anterior a isso, para que pudesse ocorrer essa fundação do Estado de Israel. Mas é importante dizer que quando os judeus vão a Israel em 1948, não chega para expulsar ninguém, porque os lugares que são construídos em Israel são os pântanos, os desertos, o lugar que ninguém queria. Israel se forma nessa região. Então, eu não estou dizendo que o Elahá está errado, só estou colocando um outro ponto de vista. A história é formada por vários pontos de vista. Sim. Então, assim, ninguém chegou lá e falou, rapaz, sai aqui, essa casa não é sua. Ninguém falou isso para ninguém. Mas o que acontece? Dos poucos lugares onde havia palestinos, ocorre uma tensão e eles saem. Os registros que falam sobre isso dão conta de 700 mil palestinos que teriam saído da região do Forte Israel, indo para o Estado palestino. A partir dali, ocorre uma inflamação. Então, essa inflamação, que tem a ver com esse processo da retomada da terra, ocorre e vai, a partir desse momento, criar uma animosidade, de certa maneira já existia de forma velada, mas agora um conjunto de nações se articula e, utilizando esse instrumento como pivô da discussão, diz, bem, agora a gente vai apoiar a causa dos palestinos. Só que é o seguinte, nós não temos assim, nenhuma iniciativa anterior do mundo árabe de tentar resolver o problema palestino, entendeu? Isso também é uma questão para colocar. Assim, eu não estou defendendo nenhum lado, mas assim, seria razoável que o mundo árabe dissesse, nós vamos resolver, nós vamos acolher vocês, vamos inserir vocês, mas esse movimento de inclusão efetivo, ele não acontece. Então, cria-se uma tensão danada nessa região. Isso eu estou falando antes da fundação do Estado de Israel.
Aí o Álvaro pode continuar aí, o que aconteceu quando o Israel foi fundado. No dia em que Israel é fundado, no dia seguinte, todos os países árabes, é uma generalização árabe, né? Não é exatamente todos árabes, mas todos os países árabes ao redor invadem Israel. Então, Israel vai passar pela guerra, a primeira de todas as guerras, a guerra de independência. Passa mais de, acho que 1 ano e 6 meses, 1 ano e qualquer coisa, e o exército, e Israel não tinha o exército. Só para se ter uma ideia, as armas eram feitas em casa, Tinha sido fundado, né? os carros não tinha aviões. Avião, tinha 3 aviões particulares que foram doados, é um número muito pequeno. E mais os 5 que foram comprados no Egito de sucata e consertados e reparados dentro de Israel. Ele não tinha força aérea nenhuma. E eu queria só fazer só uma colocação a mais. Não existe, originalmente, o povo palestino, do ponto de vista etnológico. Esse é o nome dado pelos romanos aos judeus para desfazerem dos judeus, para menosprezarem os judeus, porque palestino vem de filistino. Como hebraico, P e o F é a mesma letra, então eram os filisteus, Sansão lutou contra os filisteus, Dalila era filisteia, então esse povo que era considerado como povos do mar, que viviam ali na margem do Mediterrâneo, esse povo não são palestinos. Esse nome de palestino, que na verdade todo palestino é árabe, que eu não sei por que os países vizinhos e árabes não aparou esse povo, não os recebeu, e eles continuaram ali com um nome diferente, com representação diferente. Aí entra muitos pontos a considerar aí a questão da política, da religião, da sociedade, questão social, que são pontos que influenciaram muito no que a gente tem hoje. Vamos ver o que Álvaro tem mais a dizer. Só um instantinho. Só um minutinho, Álvaro. Do ponto de vista religioso, eles são muçulmanos, assim, prioritariamente. É claro que pode ser cristão, mas eles são maciçamente muçulmanos. E etnicamente, eles têm um perfil muito próximo dos árabes. Mas os próprios árabes, assim, eles não são árabes, eles são palestinos. Os árabes não têm muita simpatia, né? Não, eles não inserem, não se aproximam como se fosse um povo só. Não. Palestina é palestino, árabe é árabe. E eles não se permitem ser muito próximos dele. Isso acabou gerando, eles ficaram dentro do espaço de Israel, mas sem uma organização política para isso. Ou seja, estavam na mão da Inglaterra, a Inglaterra se retira e eles não têm uma liderança verdadeira, formal, para se organizar e formar o Estado palestino em si. E os professores colocou, é um fato, né? Não existe uma cultura palestina. Qual que é a comida? Não existe. Qual que é a música? Não, é tudo em torno da cultura do mundo árabe como um todo, em torno do Islã como um todo. Mas em 1948, então, é determinado pela ONU, fundação de 2 estados. A Israel fica todo mundo feliz, porque ninguém tinha nada, não tinha para onde ir, tinha acabado de sair do Holocausto, fica todo mundo feliz. Vamos trabalhar. Começa a guerra, primeira guerra, a Guerra de Independência, em 1948. Dura mais de 1 ano essa guerra. Ela é uma vitória verdadeiramente milagrosa para o povo de Israel, porque sem exército, você vencer o exército da Jordânia, do Egito, da Síria, do Líbano e etc. Do Líbano, Jordânia, Síria, Egito, e o que mais? Está faltando um quinto aí. E a Palestina, né? Por si só. Exato. Palestina por si só. Então tá faltando mais um, né, professor? A Jordânia. Já falei. Jordânia, Síria, Líbano, Egito e Palestina. Arábia Saudita. É só pegar as letras que formam a palavra Israel. E o de Jordânia, Shim. Síria, Resh. É o Egito, Aleph, Arábia e Lamed, Líbano. A palavra Israel é composta pelos países vizinhos. Os 5 países que entraram em guerra.
Israel ganha essa guerra milagrosamente. E assim, isso é impressionante, né? é uma coisa, um É fato. milagroso. Eram crianças que lutavam, as crianças tinham que lutar. Então, a minha professora de hebraico tinha 13 anos e ela falou que ela ia para o campo de batalha e tinha que lutar com 13 anos, porque Golda Meir, né, até o Biden falou hoje no discurso, Golda Meir, quando ele era senador, ele estava saindo depois da guerra de 73 e ele falou para ela, o povo de Israel tem um segredo, uma arma secreta. E ele falou, qual? Falou, não tem outro lugar para ir. Então, assim, você tem que lutar por aquilo. Você tem que lutar para que não haja outro holocausto como aquele povo tinha visto. Então, 1948, a Primeira Guerra, 1956, a Segunda Guerra, todos esses países se unem, com a exceção da Arábia a Saudita, invadem novamente, Israel ganha mais uma vez. 1967, Deixa eu te interromper. Tem uma manifestação aqui da Tayane Basílio, dizendo que os judeus, na verdade, podem ter sido um Estado novo, mas eles tinham muito dinheiro. Mas dinheiro não ganha guerra. Porque se dinheiro ganhasse guerra, os Estados Unidos tinham ganhado do Vietnã, né? Então, como você vai falar que tem dinheiro, as pessoas saíram do Holocausto, campo de concentração. É difícil falar. A comunidade... Eles não tinham um exército, não tinham como lutar. Não tinha. Hoje eu posso dizer, não, Israel tem uma força militar muito mais poderosa do que os países vizinhos dele. Sim, tudo bem, posso afirmar. Mas em 48, a nação estava recém-formada. É o primeiro dia, não é? Que o país está sendo formado e você ser atacado pelos países vizinhos. O mais provável é que desaparecesse. Não havia... Se colocava nessa época, se pegavam, tinham alguma colina, eles subiam com o jipe, tinha um jipe, subia com o jipe fazendo barulho e depois descia com ele desligado. Subia para aqueles que estivessem vendo, para os árabes olhar e falar, nossa, eles têm 500 jipes, eles ficavam subindo e descendo. Tinha uma arma que está em exposição, que ela era uma arma que fazia um barulho danado, só que não matava ninguém. Só barulho. Só barulho. Era só no susto. Era no susto. É uma vitória verdadeiramente consagrada entre aspas, ao milagre. A gente sabe que existem explicações, e Leon Denis traz sobre a vitória da guerra, por exemplo, da Grécia, sobre os Xerxes, mas eu não vou adentrar, mas eu vou especular que poderia ter algo nesse sentido. Mas, após isso, nós temos em 56, todos os países árabes atacam mais uma vez Israel. Israel ganha mais uma vez. Em 1967, um plano de todos os países árabes invadirem Israel novamente. É a única vez que Israel atacou primeiro em 1967, mas sobre a condição de que tinha todo o plano, inclusive informantes dentro dos governos, o próprio governo americano, com o serviço de inteligência, e Israel, um dia antes de eles atacarem, ataca esses países, e aí Israel tem um ganho de território gigantesco. Imenso. Israel conquista toda a Península do Sinai, todas as colinas de Golã, conquista Jerusalém, tem um ganho de terra muito grande. Transjordânia. A Jordânia, a Cisjordânia, e ali começa um acordo de paz. E começa-se a falar sobre um acordo de paz. Então, nós encontramos alguns acordos de paz, alguns territórios sendo entregues aos seus países respectivos, em troca de acordo de paz para que não houvesse mais agressão. Há 50 anos atrás da data do ataque que aconteceu nesse último sábado, houve em 1973 outra guerra, a Guerra do Yom Kippur, no Dia do Perdão, todos os judeus em casa, com as suas famílias,
todos os países árabes invadem. Quem era a primeira-ministra, a segunda primeira-ministra mulher, segunda líder de Estado do mundo, mulher, Golda Meir, ela é a chefe de Estado, organiza uma resistência. Israel perdeu muitas vidas, não tanto quanto perdeu nesse dia desse último sábado, mas perdeu muitas vidas, muito território, e aqui Israel, então, consegue também de uma maneira milagrosa com a resistência sobre os países árabes. E aqui Israel falou, ó, gente, colinas de Golã a gente não entrega mais não, porque a Síria fica com a fonte de água, fica com toda a fonte de água. Em 67 foi conquistada Colinas de Golã e não foi entregue. Por quê? Eli Cohen era um agente da Mossad, ele estava como ministro da guerra da Síria, um agente infiltrado de Israel, e ele tem até a série na Netflix, e ele demonstra que eles iriam envenenar toda a água que desce a Israel. Então, naquele momento, Israel fala, Colinas de Golã a gente não entrega, porque Existe uma segunda visão, Álvaro. Da colina eu posso lançar um foguete para qualquer cidade israelense. Então é um ponto alto estratégico que, se for entregue, é complicado. E a história de Eli Cohen aí é muito bonita, né? Porque ele, como ministro da guerra da Síria, ele foi aos bunkers lá das montanhas de Golã e viu os soldados naquela temperatura altíssima, com muito problema de calor imenso, de soldados desmaiando, eles não tinham nem condições de viver ali, e ele aconselhou a Síria a plantar eucaliptos em torno dos bunkers para refrescar. Só que aquele eucalipto foi exatamente pontos de indicação dos bunkers quando veio a guerra, que tomou toda aquela região. Os caças foram logo destruir o aeroporto do Egito, destruíram os aeroportos da Síria, e acabou, ele não tinha condições de se erguer. Israel veio e bombardeou os bunkers e ganhou a guerra assim, com muita facilidade, reconquistou aquela região e ficou. Só que Israel não repete, né? Ele libera água para quem precisa hoje, não tem esse objetivo de punir ninguém, apesar de ter sido punido e ameaçado de ter suas fontes de água envenenadas. Então, depois dessa, nós temos a Guerra do Yom Kippur. Em 1985, temos outro ataque, que ocorre a Guerra Civil Libanesa. Nós temos depois a Guerra ano 2000, né, que a... Ano 2000 foi a intifada, inclusive... Não, a primeira intifada foi 87 a 93, né? A segunda foi 2000 a 2005. E eu estava em Jerusalém, nas muralhas, quando começou. Vi o primeiro tiro, digamos assim, o mesmo processo, o mesmo problema. E ali eu estava já há quase uns 2 meses em Israel. Eu tinha ido para Jerusalém naquele dia, fazer uma visita na região. Por sinal, era a terceira vez que eu ia ao muro naquele período. Foi setembro do ano 2000. Ainda me lembro. Meu irmão estava em Israel também. Pois é. Eu quando vi quando eu cheguei no muro, porque um dia antes, eu acho que foi Ariel Sharon, que foi visitar não foi? O da Roca. Isso foi visitar o nome da rocha, e eles acharam aquilo acharam que aquilo foi um desafio, um desrespeito, uma ameaça, sei lá. Eles tomaram aquilo como, embora pertença a Israel, aquela parte ali toda, ele liberou para os árabes. Agora, hoje, para entrar ali é um problema, mesmo Israel sendo detentor daquela região. E aí eles tomaram aquilo como uma afronta, essa é a palavra. E aí, no dia seguinte, quando eu cheguei lá, estava lavado de soldado. Eu digo, meu Deus, o que é que está vendo? Chegou aquele rabino, que era o terceiro rabino do parlamento de Israel, que era o poder naquela época. Junto dele tinha assim, uns 20 soldados tomando conta dele. E eu perguntei a uma moça o que é que estava acontecendo. Ela só olhou para mim e disse assim, tensione.
eu digo, nossa, está hora de eu rezar e ir para casa. Quando eu atravessei aquela sinagoga do túnel, começaram os pipocos. O meu carro estava ali junto àquele estacionamento da Prefeitura de Jerusalém. Eu peguei o carro, peguei a estrada de Tel Aviv, fui embora, e uma semana depois eu peguei o voo de volta para o Brasil, e graças a Deus não aconteceu nada nessa intifada do ano 2000. Foi a última vez que eu... E agora, até a Márcia, nós conhecemos uma senhora que é da tua cidade, Macapá. O nome dela Márcia Tardim ou Tardá. Ela encontrou conosco, assistiu alguns evangelhos em Jerusalém, e ela está aqui. O esposo dela é judeu, né? Exato. Ela tá lá muito feliz. A gente acolheu ela lá, que ela estava com um grupo de pessoas que não eram espíritas, e ela ainda participou, porque um guia nosso, judeu Bolt, que estava guiando o grupo dela, levou ela para assistir o nosso evangelho. A gente se encontrou uns dias lá. Quero mandar um abraço para você, Márcia. Também foi muito feliz de haver conhecido você lá em Jerusalém. E ela está em Jerusalém. E depois disso a gente encontra, então, a Primeira Guerra do Líbano, 2006. Depois a gente encontra, logo em seguida, a Guerra de Gaza, ou a Primeira Guerra de Gaza, ou a data eu estou confundindo, um ano antes. Essas duas guerras eu estava em Israel. Então, assim, o que a gente precisa entender? Não é o primeiro conflito. Esse conflito ele é proveniente desde 1948. Não há um conflito religioso. Os judeus não têm problemas religiosos com os muçulmanos. Muito pelo contrário. A gente vê uma concordância. Os dois povos são monoteístas. Para os muçulmanos, os cristãos não são monoteístas por causa do sentido do catolicismo. Coloca aquela Santíssima Trindade. Mas a gente sabe que, por exemplo, isso é uma fração do cristianismo. O cristianismo mesmo não tem essa visão. Então, não é um conflito religioso. Nós vemos a religiosidade, ou a religião, perdão, religiosidade não, a religião sendo utilizada como combustível. Eu mandei para muita gente, essa semana que me perguntou, as entrevistas, porque o livro está esgotado, o professor Severino tem. Chama O Filho do Hamas. Eu tenho ele em hebraico, inglês e português. E a Globo apresentou a entrevista que você mandou como se fosse uma coisa recente. E não é. Esse livro já foi lançado, eu acho que há mais de 20 anos. Não é? Sim. E aí essa entrevista que aparece na Globo, agora por causa do problema, eles mostraram como se fosse uma coisa recente. E não é um livro antigo. Eu tenho três idiomas: hebraico, inglês vale muito a pena, né? Procurar e ver. Vale muito a pena. Você consegue entender como funciona. O que é o Hamas? É um partido político? Não. É um grupo terrorista. Fundamentalista. Fundamentalista que tem na sua escritura ali, na sua fundação, objetivo, destruir o Estado de Israel. Agora, uma curiosidade. Quando Israel devolveu os territórios, os seus acordos de paz, devolveu todo o Sinai, né? Ele devolveu mais do que ele tinha até, né? Porque só aquela região do Sinai até o Egito, eu acho que foi assim, para Israel foi uma perda muito grande, né? Foi um gesto assim de realmente querer viver em paz. Isso é muito importante, professor, porque assim, na guerra, Israel tomou a Península do Sinai. Península do Sinai. Mas o que é a Península do Sinai? É onde estão os poços de petróleo do Egito. A economia do Egito está fundada em cima do petróleo. E Israel pegou essa área e disse para o Egito: eu não quero essa área para mim, essa área é sua. Isso é seu. Eu lhe devolvo. Tem uma condição para eu devolver. Me reconheça como país e eu devolvo para você o território. E devolver o Monte Sinai, do ponto de vista da importância que tem esse monte, porque eu acho até uma coisa sem lógica, Israel não ter tanta liberdade de visitar o Monte Sinai, nem visitar o rio Jaboque,
onde foi fundado o nome Israel, aonde Jacó lutou com o anjo e passou a se chamar Israel. Fica hoje na Jordânia, nas montanhas de Gileade, naquele rio, quer dizer, do leste do Jordão, ou na antiga Decápole, quer dizer, aqueles pontos fundamentais, importantíssimos para Israel, ele não desfruta. A gente não vê. Eu fui já quantas vezes no Sinai, eu acho que umas 12 ou 13 vezes, nunca encontrei judeu ali. Nunca vi judeu ali. Já fui umas 13 vezes, viu? Eu nunca encontrei. Meu Deus. A mesma coisa é Jordânia, as montanhas de Gileade, ali até onde nasceu Elias, onde o Urias, o general de Davi, enfrentou, né? Foi morto ali, ele foi para frente de batalha, que era ali, nas montanhas de Gileade, naquela região da Jordânia. E vale dizer, o que aconteceu com o presidente Nasser, que assinou o acordo de paz? Ele foi assassinado. Foi. E Isaac Rabin, quando tentou também um acordo, também foi vítima de um assassinato, né? Foi. Eu queria fazer só um comentário aqui rapidinho, que é o seguinte. É como se isso aqui fosse a Palestina. Isso aqui essa região toda aqui é a região onde está o Estado de Israel e o Estado palestino. Em função das guerras, dos arranjos que foram feitos, existe uma coisa. A gente pode até gostar ou não gostar do que eu vou dizer. Mas, de certa maneira, o que eu vou dizer é uma coisa prática. Em guerra, quem perde, perde. Quem perde, perde. Isso se você entrou numa guerra e você perdeu a guerra, você vai perder alguma coisa. Você pode perder território. Tratados que são feitos. Pode perder tudo. Pode perder território. É muito ativo. Pode perder tudo, pode desaparecer. É. Então, se Israel foi vencedor em todas as guerras que aconteceram depois da implantação do Estado em 48, o arranjo primeiro que foi desenhado para ter Israel e o Estado palestino e mais Jerusalém não está mais, não está acontecendo. Israel tem um território maior do que o que foi desenhado. Quando foi desenhado, Israel ficaria com 47% do território e o Estado palestino seria 53%. 47 mais 53 dá 100, porque Jerusalém não é nada na soma, então a soma dos dois é que dá a integralidade. Então, hoje não é assim. O Estado de Israel ele é maior em função das guerras que aconteceram. E houve uma região de Israel do Estado palestino que estava ocupado por Israel, que faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, chamada Faixa de Gaza. De Gaza. É uma tripinha, gente, é uma tripinha. São 20 quilômetros por mais ou menos uns 10, 12 de largura. É pequenininho. Tem lugar, acho que chega tem lugar que não tem nem isso mesmo. E é estreito. É estreito. Eu me dei o trabalho de ir procurando o que significa o território de Gaza, para a gente conseguir entender o que é o tamanho da faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza, desculpa interromper, ela foi dada em um acordo de paz assinado por Ariel Sharon no ano que eu cheguei em Israel. 2009, foi assinado e foi dada por um acordo de paz. Então, vamos fazer paz, vocês não atacam mais a gente te dá Gaza. A gente abre mão de todo o controle desse território. Vai ser E muitos judeus não queriam que entregasse. Mas o Ariel Sharon, vamos entregar. Aí eles limparam tudo. Está aqui. Vocês podem ocupar, está aqui as casas, tudo, vocês podem ficar. É uma região bem pequena. Eu fui fazer conta do tamanho, fazer cálculo. O tamanho da faixa de Gaza, só que é comprida, né? Equivale à cidade de Belo Horizonte. Eu disse cidade, não disse município. Você pega a cidade de Belo Horizonte, isso é mais ou menos o tamanho de Gaza, só que esticado. Não é? Por isso chama faixa. Por isso se chama faixa. Né? Por isso chama faixa. É um trem mais ou menos assim, bem fininho mesmo.
Aí, muito bem. Nessa região aqui, da faixa de Gaza, um grupo se apresentou para liderar politicamente essa regiãozinha aqui, que se chama Hamas. O Hamas é um grupo que se apresenta para liderar essa faixa politicamente e que odeia Israel. Eu tenho do lado de cá, do outro lado, aí tem aqui a faixa de Gaza, aqui vem Israel. E depois eu tenho o segundo pedaço do Estado palestino, que é outro grupo político que toma conta lá, que é o Fatah. Então você tem na faixa de Gaza o Hamas, aí você tem Israel São aqui. grupos terroristas, né? Por que terroristas? Porque tem na sua inscrição destruir Israel e concorda com a morte de civil de qualquer tipo. Os fins justificam os meios. Eles não respeitam nem os próprios palestinos que estão dentro Diferente da OLP, né? Por exemplo, o presidente Mahmoud Abbas, ele não tem controle sobre nada do que se passa ali na faixa de Gaza, por exemplo. Ele está em, como o Elahá falou, são grupos, são facções. É como se fosse... Eles se impuseram nessa região, estão lá, estão Na liderando. verdade, eu penso que é uma coisa muito... Tem alguma coisa por trás de tudo isso, que aí a gente pode entrar na questão espiritual, mas é preciso refletir como é que um presente que Ariel Sharon deu àquele povo tornou-se uma cobra para morder os israelenses, né? Eu fui muito contra na época, quase fui preso 75 vezes em meses nas manifestações contra essa negociação, e a gente sempre soube que não daria certo, não teria um resultado. A questão... Isso é uma opinião pessoal minha, que hoje se comprova como sendo verdade, né? Na verdade, os fundamentalistas, eles não estão satisfeitos com nada. O que der a eles não interessa. Eles querem fazer guerra, eles querem manter terrorismo e aprontar, inclusive matar os próprios palestinos, que para eles não tem limite. Essa que é a questão. Fatah, né, pro Hamas. Também Fatah. A gente tem o Hezbollah lá também ao norte, quer dizer, Israel está... Não é? Mas continue, Jorge. Não. É só para as pessoas entenderem os grupos que tem lá. Então, você tem o Fatah, o Hamas aqui. Você tem a OLP. E tem, a OLP seria assim, a parte política, né? Que representa... A formação do Estado palestino, né? Isso. A formação do Estado eles chamam OLP, que então, Arafat foi um dos... Só que Arafat era o egípcio lá no meio. É complicado a gente entender muitas vezes por isso, que o próprio Arafat não era um árabe egípcio. Não tinha nada a ver com aquela região, né? Então, é bem complicado. É bem complexa a questão. Eu não vou nem entrar na questão do Hezbollah, porque o Hezbollah está lá no Líbano, a discussão mas já é outra. Mas ele está se manifestando aí, ele já está se manifestando. Assim, acho que o que é importante... Na história, que não tem nada a ver diretamente com a faixa de Gaza. Eu discuti a faixa de Gaza. Isso. Então, essa faixa de Gaza, ela bombardeia Israel de maneira sistemática. Vira e mexe, os caras jogam foguetes para cima de Israel o tempo todo. Digamos assim, é uma certa rotina. Você está por lá, aí, olha, jogaram foguete. Os foguetes não têm muita precisão, eles não acertam o alvo. Israel consegue, de certa forma, impedir que a quase totalidade deles chegue no território. Então, não chega a ser uma coisa que a gente olha, uma ameaça terrível, porque a tecnologia israelense, com aquela estratégia que eles têm, quando o foguete vem, destrói, não chega. Alguns passam, né? Alguns passam, mas a tendência é que isso não aconteça. Só que tem umas coisas interessantes, né? E eu não estou falando isso para defender Israel ou coisa parecida, mas é um fato. Eles costumam implantar os pontos de lançamento de foguete nos lugares mais improváveis. Então, eles põem em cima do hospital, em cima da escola. Aí, quando eles atiram, Israel devolve para o lugar de onde saiu o tiro. Aí atira, pega uma escola. Aí, notícia, Israel bombardeou uma escola em Gaza. Israel bombardeou um hospital em Gaza. Mas o que acontece?
os pontos de emissão desses foguetes costumam, não estou dizendo que é 100%, costumam estar nesses lugares que não eram. E as crianças deveriam ser protegidas, né? Às vezes acontece de serem usadas como escudos humanos, e isso tem trazido muitas histórias assim profundamente decepcionantes com relação a isso. A faixa de Gaza, ela não se organiza politicamente, ela não consegue ter um urbanismo de qualidade, as pessoas vivem numa condição muito ruim. Muita ajuda humanitária chega em Gaza, mas não se converte em melhoria de qualidade de vida. E sabe o que é interessante, Elahá, que é interessante falar? Que Israel não tem mão de obra simples, assim, mão de obra braçal. Por quê? 86% do Estado de Israel tem curso superior. Então, assim, não tem mão de obra. Você quer, eu quero trabalhar na lanchonete. Não tem. E o nível educacional já é completamente baixo para os palestinos. Então, o que acontece? Essa turma toda de palestinos, eles vão trabalhar em Israel. Eles entram de manhã, passam em postos de controle, são revistados para ver se não tem. Como você é revistado para entrar nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, você vai, é revistado, um ponto de controle, um checkpoint, e você entra para trabalhar se você é palestino. Ganha o seu dinheirinho lá, retorna e constrói a sua vida. Só que é interessante que o filho do Hamas, a Mohammed, esqueci o nome dele, não me recordo agora, mas é interessante que ele fala o seguinte: esses grupos não permitem que ninguém venha a ter recursos diferenciados. E quando, por exemplo, tem um ataque, Israel passa e avisa que vai atacar aquela instalação militar que está sendo usada, ou instalação militar não, aquela instalação terrorista que está sendo utilizada. O que o pessoal faz? O que esses grupos terroristas diz ele, e a gente sabe que fala, se sair a gente mata. Se sair, a gente mata. Então, assim, não é permitido o desenvolvimento. Ele chega a falar que ele ouvia conversas do pai dele, que é um dos fundadores do Hamas, por exemplo, dizendo assim, acabou o dinheiro, não tem problema, vamos criar um conflito aqui, a gente sacrifica 50 crianças, a gente vai recebendo não sei quantos bilhões de doação. E aí tem até as fortunas dos filhos desses envolvidos, que vivem em Doha, que vivem em vários lugares, países do mundo, com uma abastança, com os líderes desses grupos terroristas, eles não vivem na faixa de Gaza, eles vivem luxo, e para eles a guerra é um negócio. Isso é o que o filho do Hamas conta. Então, se tiver morte, é bom, vai entrar dinheiro. Agora, por que entra tanta ajuda humanitária e não se constrói um hospital? Gaza não tem uma boa instalação de energia elétrica. Mas é porque nunca teve. Israel deixou todas as instalações lá. Eu vou dar um dado, Álvaro. Notícia de ontem é que Israel tinha cortado a luz e cortado a água de Gaza. Aí a pergunta é, como assim? Não deveria eles terem a sua própria luz e a sua própria água? Por que eles dependem do Estado de Israel para fornecer serviço básico, entendeu? É uma coisa estranha, porque em princípio não deveria. A Rússia tem sua água, sua energia, o outro também tem sua água, cada um tem o seu. Mas eles não conseguem se organizar, tem muita dificuldade de se organizar. E aí, só para a gente terminar, porque o nosso tempo está escoando, a gente já até consumiu há 1 hora nesse comentário que a gente vai fazer. Mas aí o que aconteceu? Nesse último final de semana, o que houve em Israel? O maior de todos os ataques terroristas que a gente já teve notícia. E da forma mais cruel que se tem notícia também. Eu não vou dar detalhes do que aconteceu, mas vocês acreditem, existem centenas de mortos, existem crianças mortas, idosos. Eles estão filmando o que fazem. Não vou dar detalhes, até porque isso não é o nosso objetivo. Então, o que a gente percebe? A gente percebe um processo de sinalização de que
a pacificação desse lugar ainda vai demorar muito tempo. Porque novas feridas serão abertas. Você, Hamas, vai abrir uma ferida. Israel vai devolver esse ataque. Aí vai ser outras feridas que vão ser criadas. E aí, nesse círculo vicioso, ainda tem séculos pela frente para que esses espíritos se resolvam. Então, analisando assim de longe, na circunstância aonde, de repente, o ódio possa prevalecer sobre essas questões, a gente precisa estar atento. E no momento em que o mundo tem tanto ódio, o que nos resta fazer? Apresentar o amor como proposta. E assim, quero terminar aqui o meu comentário, aí deixo para vocês, mas no seguinte sentido: o que a doutrina espírita nos fala? Qual é o recurso que a lei de Deus possui para pacificar esses homens? O recurso chama-se inversão social expiatória. Reencarnação cruzada. Judeus encarnando como palestinos, ou na faixa de Gaza, e a turma de Gaza encarnando em Israel. É a única forma de você diminuir, porque há um parentesco das duas culturas que acaba justificando que você precise necessariamente de ter uma experiência no outro flanco, senão você não aprende. E na minha interpretação pessoal, e aí eu posso estar errado, não vai dar tempo desse pessoal mudar. Não vai mais dar tempo. A transição planetária está em franco progresso, já está na sua parte mais assim para o final, do meio para o fim. Não vai dar tempo dessa galera mudar. Então, eu não estou dizendo assim que quem vai para a guerra já está condenado. Não, os que odeiam, que podem estar no fronte ou não, podem estar em Israel ou não. Mas quem odeia está marcado para ser estimulado pelo mal. No Livro dos Espíritos, o último parágrafo diz assim: os bons espíritos jamais estimularam o assassínio ou a violência, jamais foram instigadores do ódio entre os partidos. Se existe ódio entre partidos políticos, se existe ódio entre agremiações no mundo, se existe ódio, não são os bons espíritos que estão inspirando. E, consequentemente, nós estaremos sendo influenciados por entidades profundamente perversas, que se utilizam das nossas fragilidades. Somos frágeis. A gente sente ódio, sente raiva, sente vontade de se vingar, mas é preciso perceber que nós temos um encontro marcado com a felicidade. E que a felicidade, a chave para abrir a porta da felicidade chama-se amor. Não há espaço para que a gente faça movimentos diferentes nesse momento da transição. Então, qual é a proposta? A proposta é não incentivarmos o ódio na rede social, não provocarmos a ira, não publicar os vídeos que provoquem ainda mais conflitos entre as pessoas. Então, isso é um processo que ainda vai demorar muitos séculos para que isso se resolva. Exato. De certa maneira, aqui, Manus, isso é o que está dito nas obras espíritas. Você pode pegar no livro 50 anos depois, onde o imperador Adriano reencarna como servo do seu próprio império. No livro Senzala, de Salvador Gentili, os senhores reencarnam como seus escravos. A encarnação de indivíduos no flanco contrário da onde eles estavam por ódio é um mecanismo muito comum da lei de causa e efeito. Então, não é, na verdade, uma opinião pessoal, mas é uma circunstância da lei à qual todos nós estamos submetidos. Agora, eu gostaria de deixar um depoimento, como quem viveu em Israel, como quem tem família, como quem tem amigos, como quem tem a história do meu coração devotado ao meu povo. O povo de Israel jamais deseja nenhuma guerra. Como eu pude falar, a gente pôde conversar, nenhum conflito de Israel. Israel atacou primeiro, com a exceção de 1967, que Israel atacou um dia antes de ser atacado. Então, nenhuma guerra foi começada por Israel.
O Estado de Israel não tem nenhum problema com os muçulmanos. Muito pelo contrário, nós temos acordos firmados de comércio com a Arábia Saudita, com outros países árabes. Nós não temos interesse. O interesse de quem vive em Israel, o Elahá tem o seu irmão que mora lá, jamais vai ser mandar os seus filhos para um fronte de batalha ou para passar 3 anos de serviço obrigatório. Nós temos os 3 anos de serviço obrigatório para os homens, 2 anos para todas as mulheres, todos os homens. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos defender desses constantes ataques. Jamais, jamais a intenção minha, eu não posso dizer de todos, mas da maior parte dos israelenses, será odiar, será guerrear. A maior parte, sem sombra de dúvidas, quer a paz. Israel desenvolve ciência, Israel desenvolve cultura, Israel desenvolve tecnologia. Se você usa o Waze, está usando uma tecnologia israelense. Se você usa um celular, o primeiro celular do mundo foi desenvolvido pela Motorola em Israel. Se você usa GPS, tudo que você está usando, seu WhatsApp, tudo, seu MSN antigamente, as tecnologias de combate ao câncer, são todas tecnologias, todas não, mas grande parte são tecnologias israelenses. Israel tem o maior campus de desenvolvimento e pesquisa tecnológica do mundo. O maior do mundo. Israel tem o maior número de patentes per capita no mundo. Israel tem o maior número de impressões, output de livros no mundo. Israel tem o maior número, o povo de Israel, o povo judeu como um todo, tem a maior concentração de prêmios Nobel do mundo. Nós não queremos a guerra, nós queremos a paz, nós queremos o desenvolvimento, nós queremos o comércio, nós queremos que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, irmãos, amigos, vivam em paz no Estado de Israel. Nós, sim, lutaremos, eu agora vou dizer por mim, pela paz, pelo direito da vida em Israel. Israel tem o direito da defesa. Eu lamento que estejamos vivendo mais uma vez uma guerra dessa proporção. Eu passei 2 guerras em Israel e eu vou dizer para vocês, quem nunca passou por uma guerra, jamais pode dizer, jamais poderá dizer qual é a atmosfera psíquica disso. É algo inimaginável para quem vive no Brasil, um país tão violento, mas que não escolhe lados. No Brasil, a criminalidade se dá pela oportunidade, mas não escolhe lados. Lá, nós encontramos um conflito, onde existem lados. Vocês não podem imaginar, eu estou quase há 2 dias acordando todas as madrugadas, de 5 em 5 minutos. Eu olho as mensagens, já mandei mensagem para quase todos os meus amigos, familiares, e tive a notícia que uma esposa de um primo morreu fuzilado há coisa de 2 meses, em cima da sua filha, para proteger, para que ela não morresse. Ela morreu. Eu gostaria de dizer para vocês aqui que a vida está sendo celebrada, mas essa é a vontade o único país que é uma democracia no Oriente Médio. A única democracia verdadeira é o Estado de Israel. Nós não somos superiores e nós não queremos terra de ninguém. A gente não briga por terra, a gente não briga por nenhuma razão, mas a gente precisa de se defender. Me chamou a atenção a mensagem de um amigo que falou assim, tudo bem, 500 mísseis por mês, a gente podia viver com isso. E a gente podia viver com 500 mísseis por mês. Todos os meses, como o Hamas joga. Mas a gente não pode viver com terroristas que degolam as nossas crianças. Então, que Deus perdoe a todos esses. A todos esses. Meu desejo é a paz. Mas nesse momento, eu sou um dos que defende o Estado de Israel, se necessário, com a própria vida. Mossab Hassan Youssef, o filho do Hamas, ele contou a sua experiência vivendo dos 2 lados.
ele foi preso por serviço de segurança de Israel, foi torturado. E depois o chefe da segurança de Israel o convidou para que ele fosse espião para Israel. E ele disse que a primeira coisa que chamou a atenção, ele concordou, porque ele disse que, embora tenha sido preparado para matar judeu, mas ele nunca matou ninguém. O próprio pai dele, que é o fundador do Hamas, nunca matou ninguém, nem tem coragem de matar. Então, ele disse que, quando ele conversava com o comandante da segurança lá do presídio dele, ele pediu desculpa a ele, lamentou a necessidade que Israel teve de torturá-lo, porque era a forma de mostrar a reação a tudo que eles têm feito até agora no Estado de Israel. E ele aceitou, só que ele começou a fingir que estava do lado do Hamas sem estar. Fingir do lado que estava de Israel sem estar. E a vida dele começou a ficar... Todo dia ele tinha dificuldades imensas de vencer. Mas ele estava, uma certa noite, ali na porta do Califa Suleiman, ou Porta dos Leões, ou Porta de Estevão, ali que dá para o lado do Monte das Oliveiras, quando ele ouviu dois jovens o chamando, no árabe assim meio fraco, e esses dois jovens faziam parte do grupo de protestantes que estudavam o Evangelho de Jesus em Jerusalém. Ele estava com um amigo e convidaram ele para ir fazer parte daquele estudo. Ele foi. E quando chegou lá, ele ganhou um evangelho de presente, que o grupo de protestantes deu para ele. E ele disse que ler para um árabe qualquer livro que lhe dá é uma questão de honra. E ele começou a ler. Quando ele chegou no Sermão do Monte, ele viu Jesus dizer: em verdade, ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Ele disse: aqui está a receita para o mundo. Eu preciso, quando os homens começarem a seguir esse pensamento do Cristo, a paz reinará no planeta. Então, eu pedi que os Estados Unidos financiou os estudos, Israel financiou os estudos dele, fez com que ele saísse de Israel e fosse para os Estados Unidos de uma forma até diplomática, porque ele é jurado de morte pelo Hamas. Claro, ele não tem isso certo, ele dá uma entrevista daquela, mas ele não pode apresentar-se para a Globo, entrevistar ele, foi assim uma dificuldade. Ele não mora num lugar certo. Então, ele disse que a receita para o planeta é seguir Jesus. Foi o que fez ele deixar de ser. Não, ele disse: eu não vejo mais palestino nem judeu. Eu vejo o amor do Cristo em minha vida. Então, eu acho que a receita é essa para todos nós. É impressionante, né, professor? A história dele me marcou a minha vida, sinceramente. Eu achei assim... É um missionário. O exemplo dele é uma pessoa de uma cabeça iluminada. Eu acho que foi Jesus que botou aquele rapaz naquela situação. Para esse livro, todo mundo deveria... Eu acho que não sei se tem PDF, mas a experiência de vida dele, o que ele sofreu, o que ele hoje diz que ele não odeia, ele perdoa judeu, ele perdoa palestino, ele perdoa todas as pessoas, porque a única saída que ele acha para o planeta é seguir o Evangelho de Jesus. Ele hoje diz: eu não sou mais protestante, não sou católico, eu sou seguidor de Jesus. Que lindo. Então, eu acho que é um exemplo que... É bonito demais, o trabalho dele é maravilhoso, o exemplo dele, o que ele passou, os conflitos pessoais que ele teve. Ele aceitou ser espião de Israel para ser espião do Hamas, e chegava no Hamas, ele não podia mais... Para salvar vidas. Ele sabia de tudo, que até onde o Hamas ia atacar, e uma vez o Hamas foi atacar a região onde o pai dele estava. E ele pediu para que não fizesse nada com relação ao pai dele. Aliás, o Hamas não, Israel, que ele sabia. Israel foi lá, atacou a região todinha, e a casa do pai dele foi a única que foi
preservada, e o pai ligou para ele, disse: meu filho, um milagre, destruir todas as casas, não destruir a nossa, e eu não sabia que era por causa dele. Quer dizer, são exemplos assim, riquíssimos, que eu acho que realmente ele tem a saída para nós. Amar incondicionalmente. Né? Eu convivi com um senhorzinho, seu Isidoro, ele era sobrevivente do Holocausto. Ele já desencarnou há alguns anos atrás. E eu perguntei para ele uma vez assim, falei: seu Isidoro, o senhor tem algum arrependimento na Segunda Guerra Mundial? Ele falou: Álvaro, eu sobrevivi a Auschwitz. Eu consegui fugir do campo de Auschwitz. Eu falei: jura? Eu falei: como o senhor fugiu? Ele falou: aí está o meu arrependimento. Eu consegui uma faca e eu e um amigo, a gente cortou o pescoço de um dos soldados alemães para fugir de Auschwitz. Ele falou: é o maior arrependimento da minha vida. Eu falei: mas o senhor salvou a sua vida e do seu amigo. Ele falou: eu preferia ter morrido. Eu preferia ter morrido. E ele falou isso, e isso, dentro da sinagoga, ele falou isso para mim. E eu nunca tinha entendido o que ele tinha falado. E eu lembro que ele me falava assim: eu acredito que a paz vai vir pela prosperidade econômica. Ele falou: você passa ali em Jerusalém, aí tem um muçulmano vendendo a água para o judeu, aí você vende não sei o quê, e os povos vão se aproximando. E esses acordos de comércio de Israel com países árabes são acordos realmente importantes, são acordos que mostram que não existe problema entre as nações, existe um problema político, existe um problema de pequenez humana, de egoísmo, mas efetivamente nós iremos encontrar a regeneração do mundo, sem sombra de dúvidas, quando nós compreendermos a mensagem central da Torá, a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita, a mensagem central do Alcorão, o fio da verdade e aquilo que existe de melhor em todas as religiões. Então, eu respeito todas as opiniões diferentes do que foram colocadas aqui, mesmo porque, como eu disse, Israel é uma democracia, 20% da sua população são palestinos, e nós os queremos muito bem, e não só os que estão dentro, os que estão fora também. Somos contra o terrorismo e defendemos o direito de defesa do povo de Israel, aonde quer que se encontre. Denise Balô, onde está você? Aqui assistindo tudo. Aqui também do Djair. Escravos dos egípcios, babilônicos e caldeus. Diáspora e destruição do templo por Tito. Perseguições e inquisições na Europa. Holocausto no século XX. E agora esse drama. Como entender espiritualmente? Uma coisa importante que a gente tem que entender é que o espírito não pertence a um povo. Então, foram escravos dos egípcios, os egípcios podem ter tornado-se depois hebreus. Foram escravos dos babilônios, os babilônios se tornaram hebreus. Nada garante que os judeus que eram judeus há 100 anos atrás estão encarnando como judeus. Quem pode me garantir que hoje não são seus inimigos que estão vivendo na pele de judeus? Nós temos que aprender de todas as culturas. Então, ninguém pode garantir nada. E tudo serve para o engrandecimento do espírito. Muito bem. A minha xará, Denise Ferrante, pergunta: uma coisa que questiono. A Terra tem 22 países árabes. Por que, nesses anos todos, esses países não acolheram os palestinos que vivem na faixa de Gaza? É muito difícil a gente entender daqui o Oriente Médio. Porque, por exemplo, e os curdos, que estão ali entre o Iraque e a Turquia, Irã, e os curdos? Eles são um povo, eles não têm seu território, foram massacrados por Saddam Hussein, não são muito bem quistos. Os palestinos, sabe quem fez o maior massacre contra eles? O rei da Jordânia.
A Jordânia, no Setembro Negro, foram 10 mil palestinos massacrados pelo exército da Jordânia. Então, assim, se fala a mesma língua, fala árabe, tem a mesma cultura, tem tudo. Mas quanto tempo quem está ali na faixa de Gaza, por exemplo, está convivendo com extremismo? Eu não estou dizendo que todo mundo que está lá é extremista, não estou generalizando. Mas quanto tempo? Quando você recebe, por exemplo, se o Egito abrisse a fronteira agora que está fechada, eles não podem fugir para o Egito. Mas vamos supor que abrisse. Você ia receber o joio e o trigo. Eles não querem problema maior dentro do seu país. Nós temos um problema. Nós temos um problema político. Eu queria dar uma contribuição numa frase. Existem regiões do país pobres e que a tecnologia já poderia resolver. Responda por que essas regiões não são resolvidas e você pode ter a resposta para Gaza. Próxima. Um abraço, Denise. Mas também tem outra pergunta dela também, professor. Os hebreus são os povos nativos desse território palestino? Com certeza. Com certeza. Os hebreus chegaram antes. Os hebreus, seguindo a promessa de Deus a Abraão, desde a época que Abraão chegou naquele território, que ele tomou posse, e ali, e por onde você chega, na Samaria, Monte Ebal, Monte Gerizim, fala do Siquém, o Poço de Jacó, que está por ali. Então, eles são nativos, não são, digamos assim, nativos como os cananeus, mas foram, depois que hoje não existe mais cananeus, então eles são os primeiros povos a terem, vamos dizer assim, conquistado aquele território, segundo a própria promessa de Deus, e o que está escrito na Torá. Você vai ver, por exemplo, Isaías profetizava em Judá, Miqueias, os profetas, tudo naquela terra que hoje a gente conhece, entre Galiléia, Samaria e Judéia. Mas tudo começa com a chegada do povo hebreu naquela região. Feito. Pelo menos há 2.800 anos eles estão por aí. Exato. 3.000. 2.800 anos eles estão por ali. Mais de 3.800. Não tem antes deles. Só os cananeus, filhos de Deus, que não existem mais. Nabateus, hititas, povos que passaram por ali. Se bem que os hititas são mais da Ásia Menor, na região da Turquia hoje. Rosete Marques pergunta: por que esse povo é tão sofrido? Tem alguma resposta no Espiritismo? Ao contrário. Opa! Na verdade, não é o povo que é sofrido. Na verdade, são espíritos que passam por essa experiência. Então, quando você, de repente, oprime uma determinada comunidade, existe a possibilidade de você renascer na comunidade que você oprimiu. Então, a gente fala, puxa, mas os judeus sofrem, né? Mas não são os mesmos espíritos. Eu posso ter tido já muitas almas que passaram, se sublimaram, e outros pegaram a vaga, né, dentro do povo, num processo natural de crescimento, né? Próxima. Próximo, do Henrique Souza. Jorge, é para você, Jorge. Jorge, é para você. Os inocentes mortos nesse conflito tão insano, crianças, idosos, mulheres, turistas, como entender causa e efeito? Eu vou usar aqui um conceito da Cabala, não um conceito especificamente espírita. A Cabala diz assim: quando o ódio domina o coração dos homens, há uma perturbação na ordem. E determinadas experiências que estão sepultadas no fundo das criaturas eclodem. Então, nós temos assassinatos que são assassinatos provacionais, assassinatos expiatórios, assassinatos missionários.
Nem todo mundo que está desencarnando num conflito desse é devedor da lei. Senão eu teria que dizer que toda morte violenta é um devedor da lei. Cadê Jesus? Cadê Paulo de Tarso? E os cristãos? Nossa, eles eram devedores da lei? Então, você sofrer uma violência não determina que você é um devedor. Mas, com certeza, quem promove o ataque, esse é devedor da lei. Esse adquire o débito, né? Eles adquirem o débito. Então, eu tenho pessoas que podem ter passado por essas circunstâncias por um processo provacional. Não era um processo expiatório. Podem estar passando por um processo expiatório? Pode. Agora, pode ser também uma situação missionária. Missionária? Sim. Eu digo, eu sei que vai ter dor e eu quero estar lá para dar o meu testemunho e impedir com que o ódio domine os corações. Você quer ver um exemplo? O cego de nascença. Nem ele, nem seus pais erraram. O que nele se procede é para que o Filho do Homem seja identificado entre vocês. Aquele espírito veio deficiente para identificar Jesus. Ele não devia nada, ele veio em missão, como diz o próprio livro dos Espíritos. Um espírito superior pode encarnar num planeta inferior, diz o Espírito da Verdade. Exatamente. E isso faz com que ele até evolua muito mais do que ele já está no seu processo evolutivo. E eu gostaria de dizer uma coisa. Gente, é um momento de dor tremenda. Tremenda. Nós sempre dissemos, eu vou dizer, como judeus, nós sempre dissemos, nunca mais veríamos crianças, nunca mais veríamos as barbaridades que nós assistimos nesses últimos dias. Então, o nosso espiritismo que sirva para ter compaixão daqueles que sofrem, porque eu recebi muitas mensagens de conforto. E eu agradeço a todas as pessoas que me escreveram, todas as pessoas que me ligaram, falaram, me explica o que está acontecendo. Mas, gente, não vamos pegar o espiritismo para virar perito espiritual da causa. A gente não tem essa condição. O nosso espiritismo, nesse momento, que sirva para consolar, que sirva para compreender, que sirva para aprender algo melhor. Certa feita, entrou uma mãe desesperada, posso estar errando algum detalhe da história, para o Chico, lá no Chico. E ela deu um grito, falou, Chico, morreu meus 2 filhos e meu marido. O que você pode me dizer? O Chico levantou, foi até ela, abraçou e chorou. Todas as pessoas choraram ao redor. Ele podia ter todas as respostas com a sua mediunidade, mas a gente não está nesse momento para falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o povo de Israel isso, o povo de Israel aquilo, o povo... Gente, compaixão, porque tem muita gente sofrendo. Nós estamos no início de uma guerra. Muitas vidas vão se perder, muita gente vai chorar ainda, dos 2 lados. Então, gente, compaixão, vamos usar o nosso espiritismo para amar um pouco mais. Então, me perdoa esse comentário, talvez muito necessário. Muito bom. Flávia Teodoro pergunta, meninos, por qual motivo os árabes se ofendem tanto se forem chamados de turcos e vice-versa? Sei que são povos diferentes, mas por que se sentem tão ofendidos? Eu respondo. Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a região ali do Oriente Médio estava sob o domínio do Império Otomano. E os otomanos dominaram aquele povo com mão de ferro. O Líbano foi esmagado pelo Império Otomano. E o Líbano não queria se submeter aos homens, o Pachá que foi mandado para lá, Pachá Bacha. Eles não queriam aceitar esse homem como sua liderança, eles disseram, então vou matar vocês de fome.
E aí, quando os libaneses perceberam que eles iam morrer de fome na mão dos turcos, eles inventaram uma comida que a gente acha que é uma iguaria, que é o charuto. Eles pegavam a folha da uva, pegavam arroz, botavam um pouco de carne e comiam. Aquilo ali é comida de guerra. Aquilo ali foi colocado para sobrevivência. Hoje a gente... Na folha da uva é uma delícia e tal, mas não foi. Para ser uma estratégia de sobrevivência. Quando eles conseguiram fugir dali do Líbano para vir para o Brasil, por exemplo, eles pegavam um passaporte turco para poder vir. E esse era o ódio. Eu ter que usar o passaporte do meu dominador para poder chegar. Então, chamá-lo de turco. Não sou turco. Não sou turco. Por conta de uma história de dominação. Então, só que é uma história que tem 100 anos, mais de 100 anos já, mas ela não passou ainda na memória árabe. E como a gente tem muitos libaneses no Brasil, os libaneses passaram por essa experiência, então eles têm essa rejeição. Não sabia dessa. Nem eu. Isso chama cultura geral, é dica do Enem. Jamal Bacha era o nome do Pachá que esmagou os libaneses. Eu só faltava esquisito para eu tirar 10 na prova do Enem, Jorge. Você passou agora para mim. Parabéns. Essa ninguém sabia, olha. Não, só o Jorge. Pergunta da Flávia, tá vendo? Eu não sei se os turcos se ofendem de ser... Eles não são. Os iranianos não são árabes, que eles são persas, e os turcos são turcos, não são árabes. Os próprios libaneses, tem alguns que dizem, não sou árabe, sou fenício. Tem umas coisinhas assim. Mas eu não sei se turco se ofende de ser chamado de árabe. Acho que os árabes se ofendem de ser chamado de turcos, eu não tenho dúvida nenhuma. É que é tanta etnia pequenininha ali no Oriente Médio, tem tanto povo... Assim, é que imagina você chegar e falar assim, você é... imagina, né, para alguma pessoa quando chegava, quando morei na Europa, na Alemanha, quando era mais novo, as pessoas chegavam e falavam, como que é morar no Brasil? Vocês têm energia elétrica? Vocês têm carro? Então, assim, a gente se ofendia, algumas pessoas, né, a gente se ofendia, né, com isso. Então, é meio que isso. Porque quando você chegar, professor Severino, o senhor é argentino, né? Entende? Olha, eu que sou da região amazônica, às vezes eu ainda ouço alguma coisa desse tipo. O que era esperado acontecer? Ataques a míssil. Israel tem cada míssil daquele que sai custa de 50 a 60 mil dólares. Do Shahara Dome, do Iron Dome. 50, 60 mil dólares. Um daqueles que são jogados em Israel custam 500 dólares. Então você usa um míssil de 50 a 60 mil dólares para bater um míssil de 500 dólares. O que acontece é que o Hamas foi se especializando em fazer túnel. Então, embaixo de Gaza tem outra cidade de túneis que passam por baixo da fronteira de Israel, muitos desses. Sim. Então, o que sempre foi esperado é que acontecesse uma invasão por túnel, mas não uma invasão por terra, já que você tem as cercas, você tem monitoramento via satélite, você tem câmera, você tem sensor de presença, você tem tudo. Ninguém imaginou, isso era o mais improvável. Então, assim, deve ter alguma questão política que a gente vai entender mais à frente, mas a gente vai ter que achar o culpado disso, assim, né? Entre aspas. O responsável. Lá na frente. A Denise colocou aqui, já pensou um dia em todo esse dinheiro gasto em guerra seja usado para o progresso científico e tecnológico e desenvolvimento humano? Sabe de uma coisa que é interessante a gente observar? Que todo o dinheiro que nós temos o livre-arbítrio de utilizarmos como quisermos, humanidade. A gente acaba direcionando muitas vezes a guerra. Então, eu gosto desse exemplo clássico, eu já falei, acho que algumas vezes, a propulsão, por exemplo. A Alemanha
e começou a investir, a Alemanha nazista começou a investir grandes fortunas, grandes montantes para desenvolver a propulsão dos foguetes. E realmente isso acontece de forma bastante grande, né, para conseguir lançar míssil mais longe. Só que essa tecnologia depois, quando a gente vê ela estando aqui no fim da Segunda Guerra Mundial, ela é disputada, esses cientistas, pela União da República Socialista Soviética e pelos Estados Unidos. Por quê? Porque começava a Guerra Fria, essa mesma tecnologia ia ser utilizada agora para corrida espacial. Hoje a gente está usando a internet aqui em uma tecnologia que foi inventada, todas, pela internet via satélite, pela própria internet, que era um meio de comunicação científico, a linguagem Java, por exemplo, que deve ser uma das linguagens de programação aqui desse StreamYard que a gente está usando, é uma linguagem para teleguiar míssil. Então, assim, nós encontramos todas essas tecnologias sendo consertadas o rumo pela providência divina. Por mais que a gente crie algo para o mal, isso acaba sendo consertado e conduzido ao bem. É que um dia a gente vai estar com a consciência tão desperta que vai falar, já que Deus vai ter que fazer isso a custo, né, de muito trabalho, vamos fazer aí o trabalho por livre e espontânea vontade. Acabou? Não. A Caroline pergunta, Álvaro, e por que eles foram considerados grupo político, o Hamas? Eu acho que as pessoas falam por ignorância, né? É porque assim, me perdoe, eu vou falar uma coisa aqui, me perdoe. A gente já sabia que era um grupo terrorista, o mundo descobriu agora. Verdade. Eu diria, um pouquinho diferente do Álvaro, que eles não deixam de ser também um movimento político, uma vez que eles articulam poder. Então, eles são um grupo político, só que a forma como eles definem de como exercer o poder é uma forma completamente equivocada e que realmente... Mas também eu acho que a forma como eles estão se apresentando ao mundo agora diz tudo quem eles são, né? Eles não podem esconder o que eles são. O que a gente tem visto, eu não quero nem falar, o que a gente tem visto aí nas redes sociais, eles se estão atirando no próprio pé. É assim que eu entendo. Sim. Porque o mundo inteiro não vai ficar do lado de um grupo desse. Não tem como ficar. Não tem. Não existe. Se tiver um pouco dessa sensibilidade, nada justifica o que eles estão fazendo. Nada. É interessante que a gente fala assim, mas é difícil explicar aqui no Brasil, às vezes, né, sobre algumas questões. Por quê? Porque a gente não tem esse patriotismo, essa luta, a gente não tem, a última guerra que a gente passou foi a Guerra do Paraguai. A gente tem um débito muito grande com o Paraguai, mas a gente nem lembra, nem sabe. Nem toma conhecimento disso. A gente não tem conhecimento. Mas é diferente a gente pensar assim sobre... Quando às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que, Álvaro, tanta paixão, tanto envolvimento? Sabe, hoje a Lívia já não fala nada para mim, mas quando tiveram outros conflitos, ela falou, o quê? Você vai para Israel? Eu não vou deixar. Eu falei, não existe, não vou deixar. É meu povo. Eu vou viver para defender o meu povo. Não, jamais para atacar ninguém, mas para defender em todas as situações. Então eu estou colocando isso porque o Pedro fez uma pergunta aqui. Se você tem idade, para ser convocado. O último ano, para mim seria o último ano, agora. Mas eu posso me voluntariar, mesmo que não tiver. Então as pessoas estão se voluntariando. Você viu um senhorzinho de 95 anos voluntário? Então, é porque isso não é pela guerra, não é pelo ódio, mas é para defender. Eu não me dou o direito de ser feliz aqui e de
fechar os olhos para tudo que está acontecendo, quando eu sei que são meus irmãos, meus primos, meus, quem quer que seja que estão, meus irmãos de ideal que estão lá. Eu falo assim, eu não sou circuncisado só na carne, eu sou que nem Paulo fala, no coração. Eu endossando o que você está dizendo aí, Álvaro, o meu professor de hebraico, meu primeiro professor de hebraico, professor Avraham Avidam, ele era de Niterói, judeu mesmo, uma figura fantástica. E eu fiz um comentário para ele, disse assim, professor, eu admiro muito o povo de Israel, porque durante muito tempo, um povo sem pátria, como vocês foram, e vocês nunca esqueceram o país de vocês. Ele disse, meu filho, é aí que você se engana. A gente nunca deixou de ter uma pátria. Israel sempre foi a nossa pátria e nosso coração. Para onde a gente foi, a gente levou. Eu tive vontade de dizer assim, no Brasil também é assim, professor, mas eu fiquei com vergonha, eu não ia brincar com ele numa hora tão séria, né? Mas isso é um sentimento que quando a gente começa a conviver com o povo de Israel, a gente entende que isso é o que você está dizendo aí, você não vai brigar, você vai defender o seu país, dar até a sua vida se for possível, e isso aí eu sei, eu sou testemunho que você faria isso com o maior prazer, com a maior tranquilidade. Isso está na hereditariedade. Jesus, com 39 anos, deu a vida, né, numa cruz para se imortalizar e deixar essa lição maravilhosa para nós. Olha só. Eu quero responder essa. Essa é uma pergunta bem interessante da Vânia. Bem boa mesmo. Na trilogia de Manuel Flamengo de Miranda, sobre a transição planetária, fala sobre um grupo religioso que, na espiritualidade, está empenhando no atraso do planeta e ataque a Jesus. Empenhado. No atraso do planeta e no ataque a Jesus. Essa guerra seria a consequência? Boa pergunta, Vânia. Quero responder, vou demorar um pouquinho. Nós falamos Jesus. Quando a gente se refere a Jesus, estamos falando daquele indivíduo que nasceu na Palestina, esse é Jesus. Quando falamos o Cordeiro, nós estamos falando do Espírito que encarnou como Jesus. É o nome que na espiritualidade se dá para o governador planetário. Então, nós temos um grupo de espíritos que faz oposição não é a Jesus, ele faz oposição ao Cordeiro, que é o governador do planeta. Os que fazem oposição ao Cordeiro, eles têm um nome, eles são chamados de dragões. Então, os dragões são uma falange que não aceita a misericórdia como lei divina. Eles não são contra Deus, tá? Não são contra Deus. São contra a estratégia do Cordeiro, que eles acham que a lei de Deus é justiça. Tem que cobrar, tem que pagar. Eles se consideram os verdadeiros e legítimos representantes da vontade divina, em que o Cordeiro está errado. Só que tem um detalhe, o Cordeiro está no comando do planeta há 4,5 bilhões de anos. Os dragões fazem oposição a ele desde o princípio, mas eles não são os mesmos desde o começo. A liderança gira, cai, aí outro assume, cai, outro assume. É como, por exemplo, oh meu Deus, eu vou fazer uma expressão, é como um grupo terrorista, que pode ter 100 anos de existência, mas não são as mesmas pessoas. O tráfico, pronto. O tráfico tem a liderança, tem um determinado segmento do tráfico que tem 50 anos que existe. Não é a mesma pessoa que está sentada na primeira cadeira. Essa cadeira vai mudando de pessoa. Mas a instituição continua existindo mesmo quando troca a liderança, tá? Então, no caso específico, os dragões eles estão em constante troca da liderança. E quando você pergunta se essa guerra seria consequência, eu quero dizer que esse grupo não faz oposição a Jesus, ele faz oposição ao Cordeiro. Eles já usaram o paganismo, eles já usaram o próprio cristianismo para perseguir Jesus, e eles vão procurar todas as doutrinas de ódio
aonde existir uma fresta de ódio, eles estarão ali presentes. Se nós abrirmos um flanco desse tipo dentro do cristianismo, eles estarão. Se isso aparecer dentro do islamismo, eles estarão. Se aparecer dentro do judaísmo, eles estarão. Eles se nutrem do ódio, eles se nutrem da loucura dos homens. Então, eles não escolhem uma religião específica. Mas eu posso dizer para você o seguinte, Vânia: aonde o ódio dominou a conduta dos homens, existe sempre a mão dos dragões para tentar impedir o progresso. Mas não consegue. Até porque eles estão sempre em constante processo de queda e outros assumindo a liderança, porque ninguém suporta viver no mal eternamente. Muito bem. Muito bem. E a Laisa pergunta o seguinte: a formação de 2 estados poderia pacificar essa situação? Em 1948 foi lá 2 estados. Para esse grupo, até onde eu conheço, tudo que for tentado será inútil. O desejo deles não é ter um Estado, o desejo deles não é conquistar. Israel reconhece o Estado da Palestina, viu, gente? Uhum. Israel reconhece. Pois é. Não E é reconhecido, né? a questão é, pelo que se sabe, o objetivo deles é destruir Israel. Essa é a questão. Existe um ponto que eu gostaria de colocar aqui, que é o seguinte: nós queremos usar a métrica cristã para medir a conduta judaica. Os judeus não são cristãos, gente. Então, não, porque não vai, porque não senta, porque não lava o coração. Não funciona assim. A regra é: você não faz uma boa convivência, você não se comporta da maneira que deveria ser, então você vai ter consequências. Se você é um vizinho que me respeita, me fale de problemas do Egito com Israel. Não tem problema. Não existe problema. Na medida que você me reconhece, me respeita, está tudo resolvido. Mas se você me afronta, o Estado de Israel, ele não é um Estado cristão, ele reage a tudo isso. Quanto mais você fizer, mais o Estado vai reagir. Então, se você tem um grupo que vive... Por exemplo, eu não lembro recentemente, pelo menos, de nenhum tipo de incidente para o lado de cá, para o lado de dentro da Transjordânia. Ali para o lado de Belém, aquele outro lado lá onde está dominado pelo pessoal do Fatah. Está tranquilo para ali. Ou seja, estamos negociando, então as coisas vão se tornando muito mais tranquilas. Você vai demonstrando que você confia, eu confio e a gente vai. Na hora que você age de maneira agressiva, eu também sei reagir. Aí você reage, eu reajo. Nesse mecanismo de círculo vicioso. Quanto mais o Hamas faz, mais Israel garroteia o pescoço do Hamas. E é assim. É interessante as pessoas saberem que, como eu disse, os palestinos, eles entram para trabalhar em Israel. Os palestinos, eles, quando têm problemas, eles têm direito ao acesso aos hospitais 100% gratuito. Só para contar uma coisa para você, sabia que todas as placas, por lei em Israel, estão escritas em hebraico, inglês e árabe. E árabe. Israel tem o árabe também como... O parlamento israelense tem cadeiras para árabes. E nenhum parlamento árabe tem cadeiras para judeu. Então, a gente precisa, estou dizendo isso por razões óbvias, mas é preciso a gente entender que quem vai a Israel, quem vive em Israel, quem conhece a realidade lá, sabe que é uma democracia. Se o modelo democrático fosse adotado para a Palestina, fosse adotado para os países ao redor, nós teríamos muito menos problema. Muito menos problema. A Denise vai colocar uma prece para nós, e essa prece, na verdade, é um poema, né? A autora é filha de libaneses.
possui família radicada dentro do Líbano, na fronteira com Israel, na fronteira norte, ali dentro daquele ambiente do Hezbollah. Então, conhece a realidade do Líbano, conhece a realidade daquilo que Israel apresenta, compreende o complexo mecanismo onde nós estamos, é espírita, tem todas essas características que a doutrina espírita nos oferece, e ela produziu essa poesia. É uma poesia curta, ela é pequena, mas eu considero de uma beleza espetacular, e ela foi produzida num período de conflito entre Israel e o Líbano. Era um período de conflito, aí ela pegou e escreveu essa poesia nessa época aí. Ela é casada com um judeu também? Ela é casada com um judeu. Ela é muçulmana xiita, que se tornou espírita, né? Ela é de família muçulmana xiita, mas tornou-se espírita, e é casada com um judeu que também se tornou espírita. Ele é palestrante? Ela é palestrante. E ele? Às vezes. Ele é um bem velhinho, um senhor bem velhinho. Bem médio, bem velhinho. Bem velhinho. Bem velhinho. Então, vamos encerrar com esta poesia que realmente, além disso tudo que o Elahá falou, fala a nossa alma também, como todos os poemas dela, né? Te oferto o meu mundo qual lar para te abrigar, com respeito profundo à perda do teu lar. Te oferto a minha cor e o tom do meu falar, e a história do que sou me oferto a te ensinar. Te abro minhas fronteiras, aceito os filhos teus, e a gratidão que expressas em preces a teu Deus. Aceito a tua cor e a dor em tuas feições, teu culto e teu fervor, as tuas tradições. Te aceito em minhas ruas num só sobreviver, com tua amargura a cada amanhecer. Aceito tua saudade do mundo que perdeste, do tudo que deixaste na guerra onde morreste. Te aceito como estás, me aceita como sou, pois só teremos paz sendo irmãos na dor.